Olá, seja bem-vindo ao programa Viver Bem. O assunto hoje é muito importante, um assunto que pode salvar vidas, sobre doação de sangue. E ao meu lado está o coordenador do curso de Biomedicina e Farmácia da Unifeb, Roberto Malta. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui no programa, falar um pouquinho da nossa área de atuação, né, do biomédico e do farmacêutico, em benefício aí da população de Votuporanga e região. Hoje é uma dificuldade encontrar doadores de sangue, né? Então vamos esclarecer para o nosso público quem que pode ser um doador. Qualquer pessoa acima de 18 anos e até 69 anos de idade pode ser um doador de sangue. E para isso também tem que ter mais de 50 quilos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde, né? Que essa é uma condição fundamental, porque a doação de sangue ela tem que priorizar quem doa em benefício de quem está recebendo também a doação. E quem não pode ser um doador? Quem estiver passando momentaneamente por algum problema de saúde, ele não pode doar naquele momento, né? Quem tiver com algum problema crônico de maior gravidade também não pode estar doando. Quem também faz uso por exemplo, de uma droga injetável também não pode estar doando, né? As pessoas que fazem uso crônico de álcool também não podem estar doando. E alguns outros detalhezinhos que eles acabam selecionando na hora da entrevista, que é um outro momento da doação de sangue. Uma pessoa diabética, por exemplo, pode ser um doador? O diabético pode ser um doador desde que esteja equilibrado, né, desde que esteja aí com os níveis glicêmicos controlados, ele pode estar doando sangue. E quem já realizou a doação de sangue uma vez, pode doar novamente? Sim, ele pode doar novamente, porque esse sangue, em 1 ou 2 semanas, ele já volta ao nível normal, né? Só que a gente pede aí para prolongar um período maior de alguns meses. Então, o doador do sexo masculino pode doar aí umas 4 vezes ao ano. E é verdade que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas? Sim, é verdade. O sangue, ele é composto de algumas partes, né? Então, o sangue, a gente consegue selecionar as hemácias, a gente consegue selecionar o plasma, a gente consegue Tudo selecionar a separado. plaqueta e isso. Após a doação, a gente consegue separar todos esses E hemocomponentes. todos eles têm uma serventia, Isso, não é só o sangue. o sangue a gente chama de sangue total, né? Que ele é fracionado e de acordo com a necessidade de cada paciente, o médico vai prescrever o hemocomponente mais adequado, né? Por exemplo, no caso de anemia, ele iria prescrever um concentrado de hemácias. E aí a pessoa não estaria recebendo o plasma, né? Isso é em benefício até de quem está recebendo sangue, por conta de que você não tem um volume muito grande para estar infundindo no paciente. Então ele coloca só a parte necessária. Então, por exemplo, num caso de um acidente, por exemplo, que precisa de adoção, é o sangue total. Não, é o concentrado de hemácia mesmo. Porque esse paciente ele também vai estar recebendo o soro, que é ou um outro expansor de volume. Então, vai ser o concentrado de hemácia. E no caso de uma hemorragia, também pode estar prescrevendo plaqueta. E aí vai depender de cada caso específico que o paciente necessite. E a quantidade para salvar uma vida? Uma bolsa de sangue, geralmente você coleta aí em torno de 450 ml, mais ou menos, né? Então, 450 ml que podem salvar aí mais de uma vida. Mais de uma vida. E são realizados testes antes para a pessoa, assim, porque tem essa dúvida, né? Quem está recebendo, será que é seguro? E até para quem está doando, né? Sim, são realizados testes. Esses testes a gente chama de testes sorológicos. São obrigatórios. Passaram a ser obrigatórios no ano mais ou menos de 98, por aí, acho que 98 mais ou menos, ou 93, se não me engano, se não me falha a memória. Eles passaram a ser obrigatórios por conta de que antes as pessoas iam doar, né? Até a doação antigamente era feita de uma forma remunerada e hoje a gente sabe que não é permitido a remuneração. O doador ele tem que ser involuntário, né? Isso garante uma segurança até maior, né? Porque a pessoa não vai lá por interesses financeiros. E após a doação, são feitos os testes sorológicos obrigatórios. Por exemplo, você faz o teste sorológico para HIV, você faz para doença de Chagas, faz para hepatite B, hepatite C,
sífilis e HTLV 1 e 2. Então, esses testes sorológicos, eles, para algumas situações, são feitos até mais de uma metodologia para ter uma garantia maior para quem está recebendo. É seguro, então. É seguro. Não existe assim, não precisa ter esse medo, então. Vamos dizer assim, existe uma possibilidade de ter alguns resultados aí que a gente chama de resultado falso negativo, mas as metodologias hoje em dia são bem mais seguras do que alguns anos atrás, né? Então isso garante uma segurança maior para quem está recebendo. E quem está doando? É seguro também para o doador? Quem está doando é seguro, é 100% seguro em termos de contaminação, né? Porque as bolsas, os materiais são todos descartáveis, é uma segurança muito grande para quem está doando. E tem a dúvida, fala assim, eu vou lá, vou doar sangue, vai faltar para mim? Como que é isso? Então, por conta disso que você seleciona o doador que tenha mais de 50 quilos, que é para aquele volume que ele, entre aspas, aí, né, está doando, né, não vamos dizer perdendo, porque na verdade está doando, ele acaba repondo muito rapidamente. Em 1, 2 semanas ele já volta ao nível normal do sangue que ele já tinha. Então esse sangue ele não faz falta para quem está doando. Muitas vezes o doador ele sente um certo desconforto após a doação, que em muitos casos acaba sendo mais emocional, né, do que fisiológico. Então não tem risco de uma anemia, por exemplo, eu vou doar sangue e vou ficar com anemia. Não, porque é feito um teste, que a gente chama um teste para verificar a porcentagem de glóbulos vermelhos, né, ou em alguns locais o pessoal faz um teste de hemoglobina, e sempre quando a pessoa vai doar sangue, ele tem que ter um nível maior do que o mínimo permitido, que é para, no caso dele estar realizando a doação de sangue, isso não fazer falta para ele. Porque no processo de doação de sangue você tem que priorizar muito o doador e também o receptor. Então, assim, nós falamos na hora que vai lá doar, como que é esse processo. Mas e antes? É feita uma entrevista? Acontece de uma pessoa, eu quero ser um doador, mas na hora da entrevista ser descartado? Sim, pode acontecer. Então, a entrevista ela tem todo um processo. A pessoa tem que chegar no hemocentro, no hemonúcleo, ou no local que seja fazendo a coleta de sangue, com um documento de identidade contendo uma foto. E lá vai ser feito um cadastro, né, para pegar os dados pessoais da pessoa, endereço, porque todo o processo de sangue, de transfusão, ele tem que ser rastreado, né? Então esse doador tem que ter um lugar fixo. Após esse cadastro, ele passa por algumas triagens. Dentro dessas triagens, vai verificar peso e altura, né? Vai verificar também o hematócrito, ou hemoglobina, pressão, temperatura, e depois ele passa por uma entrevista. E essa entrevista é de extrema importância, porque nessa entrevista você vai conseguir fazer uma anamnese, uma avaliação, para ver se essa pessoa está ou não em condições de doar sangue. Aí no mesmo dia já vai para doação? Isso. Terminando a entrevista, ele já vai para doação. Existem algumas outras variações, por exemplo, a doação de uraférese, que a pessoa entra dentro de um aparelho, não, né? Sai o sangue de um lado, retira aquilo que ele está precisando, por exemplo, no caso plaqueta, e o sangue volta. Mas aí já é um outro processo, né? E nessa situação, os testes sorológicos são feitos um pouquinho antes, né, desse processo de doação. Mas isso seria uma exceção dentro da transfusão, dentro da doação que a gente é mais corriqueira. E o que acontece com o sangue que foi doado após a coleta? Após essa coleta de sangue, da bolsa de sangue, né, e essa coleta pode ser numa bolsa dupla, numa bolsa tripla, esse sangue ele vai ser armazenado em um ambiente que a gente fala assim, onde não foram feitos os testes sorológicos. Após os testes sorológicos serem realizados, esse sangue ele vai ser fracionado, né, em hemocomponentes. Então vai se tirar a hemácia, vai tirar o plasma, vai tirar a plaqueta. Geralmente são esses 3 mais utilizados, né? E cada hemocomponente fica numa bolsa. E é feita a tipagem sanguínea, né, e identificada essas bolsas de sangue com o tipo sanguíneo e também com a sorologia, que deve estar negativa. E eles são armazenados em locais diferentes. Por exemplo, um plasma ele tem que ser congelado,
A plaqueta fica em temperatura ambiente controlada, né? Sob agitação. E a hemácia fica numa geladeira com temperatura aí de 2 a 6 graus, mais ou menos. E cada um tem um prazo de validade, vamos dizer, né? Esse prazo de validade também depende do anticoagulante que foi utilizado na bolsa. Um plasma dura aí 1 ano, né? As plaquetas têm um tempo de duração menor, 4 dias. E as hemácias duram aí de 30 a 35 dias. Isso depende muito do anticoagulante que for sendo utilizado. E assim, muitas pessoas ficam assim com receio. Dói? Doar sangue? É rápido? Como que é? O processo é rápido, não é demorado, né? Então você passa pela entrevista, depois a etapa de doação de sangue vai depender muito das condições do próprio doador, né? Do calibre da veia que está sendo coletado, né? O flebotomista também está fazendo esse trabalho. Geralmente aí dura em torno de uns 15 minutos, é bem rápido, né? Não dói. E é uma dor em benefício de uma outra vida. E tem que ser suportável mesmo, porque você tem que pensar o seguinte: a gente não encontra sangue disponível no mercado, né? Não tem sangue artificial. Então o sangue depende justamente de uma outra pessoa estar colaborando, estar contribuindo de forma altruísta em benefício de uma outra vida, né? Então não tem... Tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário, né? Tem que ser voluntário, e a pessoa tem que pensar no próximo, né? E é isso que faz no Brasil, né? Essa rede de hemocomponentes aí. E para doar, por exemplo, o doador ele vai amanhã lá fazer a entrevista, tudo. Esse tempo antes, tem algumas regras, alguma coisa que não pode ser feito, por exemplo, beber, alguma coisa assim? Isso. Tem esse cuidado? Ele não pode ter feito uso de álcool, né? Ele também tem que ter repouso, né, de pelo menos aí 6 horas, né? Não pode ter ingerido café também, certo? Que são coisas que podem aí alterar, por exemplo, uma pressão, né? E se ele não dormiu bem à noite, ele pode passar mal durante a doação de sangue também, né? Então são alguns fatores que antecedem, importante, que na hora daquela entrevista você consegue selecionar aí se organizar também. Se às vezes aconteceu de tomar alguma coisa, então aí pode estar remarcando na entrevista e eles já direcionam. Justamente. E tem também uma coisa importante que muitos hemonúcleos e hemocentros fazem, que é uma autoexclusão. Então a pessoa, após doar esse sangue, de forma anônima, ela responde uma pergunta: você acha que o teu sangue está seguro? É seguro? E aí a pessoa coloca sim ou não. Se for não, essa bolsa de sangue já vai ser descartada. Tem todo um sigilo em relação a quem vai estar doando sangue, porque às vezes a pessoa omite alguma informação na entrevista. E é importante isso. Super importante. Porque às vezes você vai com um amigo lá, acaba omitindo uma informação, e aí no finalzinho do processo de doação, depois que ela doou sangue, de forma anônima, ela recebe uma perguntinha: você acha que o teu sangue é seguro? Ainda tem todo esse processo a mais para todo esse cuidado para garantir a segurança. Nós vamos dar uma pausa rapidinho e você não saia daí, tá? É bem rapidinho. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Viver Bem. Eu estou aqui com o coordenador do curso de Biomedicina e Farmácia da Uniceb, Roberto Malta, para falar sobre doação de sangue, um assunto muito importante e que precisa de conscientização das pessoas para poder salvar uma vida, não é mesmo? Sim, conscientização, você falou a palavrinha mágica, né? Uma conscientização e uma frequência na doação de sangue também, isso é muito importante. Porque existem as campanhas, né? Então as pessoas aí se atentam só à campanha, mas é o ano todo que precisa de doador. E por que, professor, falta o sangue ali? Às vezes tem uma pessoa que precisa ali, tem que ser aquela campanha gigantesca para conseguir arrecadar. Isso. Os hemocentros, os hemonúcleos do banco de sangue, sempre trabalham num limite mínimo que muitas vezes falta, né? E aí a gente fica imaginando, se tiver algum acidente, um número de pessoas maior, com uma catástrofe, por exemplo, falta sangue. Falta sangue. Então é muito importante que as pessoas
tenham essa consciência de que elas devem doar sangue de uma forma frequente. E a gente observa a redução de doação de sangue, principalmente nos períodos de férias, que as pessoas querem viajar, querem passear, né, e acabam esquecendo um pouquinho da doação de sangue. Então é sempre importante lembrar toda a população, e as campanhas são realizadas com frequência, os hemocentros, hemonúcleos procuram realizar essa campanha para estar buscando doador voluntário. Existem algumas classificações de doador, ele pode ser doador voluntário, ele pode ser, por exemplo, um doador de reposição. Então alguém da tua família foi lá e precisou de sangue, o hospital, o hemonúcleo, o hemocentro entra em contato com a família, precisamos que você traga aí 10 doadores de sangue. Então essa pessoa que a família entra em contato, a gente chama de doador de reposição. Né? Então o doador de reposição, geralmente, ele vem uma vez só. Agora nós temos doadores voluntários, que são pessoas que vêm mais de... Você tem também alguns serviços, como tiro de guerra, né, que faz esse trabalho também, né? Tem pessoal do tiro de guerra que participa bastante da doação de sangue, né, mas a gente... pouco ainda. É pouco, né? Tem aqueles doadores voluntários que vêm com uma certa frequência, que na verdade são os ideais, vamos dizer assim. Porque você tem um screen dele ao longo de 5, 6 anos ou mais, né? Então, 2, 3 vezes por ano, a pessoa vai doar sangue, então você faz a sorologia dele, quer dizer, você tem 7 anos acompanhando o paciente. O paciente não, o doador de sangue. É difícil encontrar doador assim? É difícil. É difícil compatível, encontrar. que dá para aproveitar, né? Vamos falar um pouquinho de tipagem sanguínea, então. A gente conhece os 2 sistemas que são mais falados, que é o sistema ABO e o sistema RH. E através desses 2 sistemas, as pessoas são classificadas, né? Em A, B, AB, o O, fator RH positivo, fator RH negativo. Então, só aí a gente já vê um leque de variações da tipagem sanguínea. Então, a pessoa pode ser A positiva ou A negativa, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo ou O negativo. Né? Então, são variações grandes. E além destes sistemas, existem muitos outros sistemas sanguíneos que a gente acaba não divulgando, fica mais entre quem trabalha nessa área. Né? E as pessoas que usam sangue com frequência, elas podem criar anticorpos contra esses outros antígenos sanguíneos. Então, por exemplo, meu sangue é B negativo, né? Isso. Eu posso receber sangue de A, por exemplo, A negativo? Não, quem é B recebe de B ou recebe de O. Tem que ser só... Então tem também o tipo certo. Tem o tipo certo. E fora o tipo certo do ABO, tem esses tipos a mais, assim, vamos dizer, né? Então tem outros sistemas sanguíneos, sistema KID, Duff, Lewis, MNS, P, Luther. É complicado. É bem complicado. E aí tem o Duff A, Duff B, né? Então vamos imaginar assim, a pessoa que é O positivo, que é um sangue, entre aspas, aí, meio que fácil, né? Frequente na população, não vamos dizer fácil, frequente na população. Quando ela recebe várias vezes esse sangue O positivo, ela pode ser sensibilizada por outro antígeno que ela não tenha. Né? E aí você vai ter que encontrar uma bolsa de sangue compatível para essa pessoa que seja O positivo e que não tenha o antígeno que ela produziu anticorpo. Então vai tornando cada vez mais difícil você encontrar uma bolsa de sangue compatível. Tem o universal, que serve para doar para todos ou não? Na verdade, a gente fala desse termo, que é o O negativo, né? Que ele, se você for analisar só o sistema ABO-RH, sim, ele pode estar doando para todos os outros, o concentrado de hemácia. Já o plasma vai depender de outras situações. A gente usa esse termo mais para a população entender, né, que tem um sangue que pode salvar os outros tipos sanguíneos, mas relacionados ao sistema ABO e RH. Porque não é tão simples assim. É como a gente vê nos filmes, nas séries, me dê 2 bolsas de sangue A positivo. E aí pega a bolsa e leva lá. Não, são feitos vários testes antes de realizar um processo transfusional. Então você tem que coletar o sangue de quem vai receber, fazer a tipagem. Aí você tem que pegar a bolsa, mesmo que a bolsa de sangue esteja escrito que ela é O positivo, você tem que pegar uma alíquota dessa bolsa e retestar. E depois disso você pega a bolsa de sangue com a amostra do paciente e tenta simular o que estaria acontecendo dentro do corpo dele
de forma in vitro, né, em tubos de ensaio. Então você tenta simular uma possível reação que seja Para ver se concorrente, tem uma aceitação. para ver se tem uma aceitação. Depois disso, de toda essa etapa, aí a bolsa de sangue vai ser encaminhada para poder ser infundida. Então, às vezes, tem ali na paciente. geladeira várias bolsas e eu preciso de sangue, mas pode ser que não. Não, você não pode pegar uma bolsa de sangue e ir lá e colocar na pessoa sem ter feito esses testes antes. Entendo. Tem que ter uma variedade grande, então, aí, Tem que ter um estoque armazenar. grande, armazenar, justamente. Que não é que vai servir, né, necessariamente. E elas têm um prazo de validade também. Né? Tem Não tá- validade. tem validade. Como nós comentamos aí no outro bloco, a validade de uma plaqueta é bem curta, dura alguns Dias, né? dias. De plasma já dura bastante tempo, dura um ano aí. E o concentrado de hemácia, que é mais utilizado, mais prescrito nas solicitações, ele pode durar aí de 30 a 35 dias. Isso vai depender muito do anticoagulante que for utilizado na coleta de sangue, que vem na bolsa de sangue. Não é fácil não encontrar aí, né, um sangue então compatível, por isso a necessidade de muitas pessoas assim se atentarem, né, para isso e ser voluntário. Com certeza. E falamos aí do pós, né, de antes, como que tem que ser o doador, e a pessoa que vai lá doar, depois que ela doou, ela tem que fazer algum tratamento de reposição, tem que tomar uma vitamina, como que é? Tem que fazer repouso? Como que A funciona? própria alimentação já vai se encarregar disso aí, né? Mas é importante que a pessoa, após a doação, ela reponha o volume perdido, né? Então tem que tomar bastante líquido. Nos locais onde são realizadas essas coletas, eles oferecem um suco, oferecem um lanche também para a pessoa, para ela começar a repor esse volume mais rápido possível. E após a doação também, a gente fala assim que a pessoa não pode operar máquinas, não pode também dirigir ônibus, caminhão, até moto, né? A gente orienta as pessoas para irem com alguém, porque pode ser que ela passe mal algum tempinho depois, uma queda de depressão. Que muitas vezes não é por conta do volume de sangue que ela doou, mas sim... Ser impressionada, às vezes. Isso, justamente, mas por fator emocional. Então são essas recomendações aí. A pessoa também não pode fumar, depois da doação de sangue, ficar umas 2 horas pelo menos aí sem fumar, antes e depois, e nem fazer injeção de bebida alcoólica. E aí uma dúvida também que o senhor fala muito, engrossa o sangue depois que é um doador? Mito. É mito. É mito. Não engrossa o sangue. Quando você tira os 450 ml, por exemplo, esse volume vai ser reposto, as células serão repostas, dá uma renovada nas células até. Até bom, então. É bom, E aí chega naquele limite que a pessoa tinha antes da doação e para. Então não engrossa o sangue, nem afina o sangue. Algumas pessoas falam assim, tá na hora da doação que começou a dar coceira no braço. Então também não tem a ver. Não tem a ver, é meio mito isso daí. Mas a frequência... Tem gente que fala assim, tem aquelas veias bem aparentes, assim, né? Dá para falar, esse é bom para doar sangue. Esse é bom para doar sangue. Esse é bom para doar sangue, né? Uma veia mais calibrosa é mais fácil para o flebotomista estar funcionando, né? Mas tem todos os critérios. Mas tem os critérios para a seleção da veia, né? Não que uma pessoa que não tem uma veia evidente não possa doar sangue, porque nós temos veia e elas ficam, às vezes, meio escondidas, E deixa eu fazer uma outra pergunta. Hoje é muito comum, é difícil encontrar uma pessoa que não toma um medicamento. Às vezes para pressão, qualquer coisinha ali tem um medicamento. Essa pessoa pode ser um doador? Então, na hora da entrevista vai ser avaliado, vamos pensar assim, a pessoa que está fazendo uso de um antitérmico, vai abaixar a febre, ela não vai poder doar sangue porque ela deve estar com algum processo inflamatório ou processo infeccioso. Então, se o doador, você tem que partir do princípio de que ele tem que estar em bom estado de saúde. Tem que estar com a saúde perfeita. Então, se estiver fazendo uso de antitérmico, se estiver fazendo uso de anti-inflamatório, isso aí tem que ser avaliado, para saber, para não colocar em risco o próprio doador de sangue. Entendo. E quem teve hepatite, por exemplo, quem teve a hepatite, pode ser um doador? A hepatite ele exclui, a não ser que seja hepatite A. Hepatite A, hepatite que não evoluiu para forma crônica, você tem no período de fase aguda da doença somente, e geralmente hepatite A ocorre
em crianças, né? E agora hepatite C, hepatite B, as pessoas Também serão excluídas em benefício de quem está recebendo. Tá, para não passar para. Para não correr, não que a pessoa já pode até ter os exames negativos, né? Mas assim, para Segurança. uma segurança maior, justamente. Uma segurança maior. Bom, nosso tempo já está se esgotando. Vamos falar para o pessoal por que então ser um doador? Deixa as orientações para o pessoal. Bom, então quem quiser doar sangue, quem puder doar sangue, procura o Hemonúcleo de Votuporanga, que fica localizado na Avenida Saudade, né? Dá uma ligadinha lá. Existem alguns dias da semana em que as doações são realizadas, né? Fora do Votuporanga, nós temos o Hemocentro de Fernandópolis, que aí você consegue doar todos os dias da semana. Tem o Hemonúcleo de Fernandópolis, tem o Hemocentro de São José do Rio Preto, também você pode doar toda semana. E em Votuporanga, se eu não me engano, são terça e quinta-feira no período da tarde e alguns sábados por mês, né? Acho que um sábado por mês. Isso. Mas é só dar uma ligadinha lá que o pessoal vai passar informação para você com relação às datas para doação de sangue. E doe sangue porque nós estamos precisando. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Se atente a isso. Um ato tão simples pode salvar aí várias vidas. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau.